Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior do Acre. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você. Não perca tempo, tá? Adquira ainda amanhã mesmo um filtro da Purifique e garanta saúde para você e toda a sua família. Saúde e qualidade de vida. Porque muitas doenças são causadas pela água suja, água contaminada. Isso aqui é água limpa, verdadeiramente alcalina, né? Ela é purificada, mineralizada e também ela é magnetizada. Então, as três coisas importantes na água. Ela tem que estar purificada, tem que ser purificada, tá, mineralizada e magnetizada, que aí sim vai lhe proporcionar saúde e qualidade de vida. Onde funciona a Purifique Acre, funciona há mais de 6 anos na rua Santo Inês, 184, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. Tá? Ali não tem erro, em frente ao portão principal do INCRA, no bairro Aviário, você vai encontrar a loja da Purifique, que funciona de segunda a sábado. Falei sexta, né? Segunda a sábado, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e de segunda a sábado, das 8 da manhã às 12 horas, sem intervalo para o almoço. Ok? Tenho o prazer de conversar agora com Josélia Alves. Ela é arquiteta, urbanista e professora da Universidade Federal do Acre desde 1996. Ela vem falar aqui sobre o lançamento de um livro que acontece amanhã na Livraria Paim. E mais detalhes a gente vai ver agora com ela. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-la aqui no programa. Muito bem. Quer dizer, mais uma acriana entra, então, para essa lista aí de escritores. Ou não é o primeiro livro? É o primeiro livro. É o primeiro? Mostra aqui, por gentileza. Quando a rua vira rio. Vulnerabilidade social, socioambiental. Tá certo? Josélia Alves. Será lançada amanhã na Livraria Paim. Qual o horário? Às 18h30. Às 18h30. Marque aí na sua agenda, está todo mundo convidado. É um evento aberto, né? Todo mundo pode participar. Não é isso? Uhum. Vamos falar um pouco do livro. O que levou a senhora a escrever esta obra? Bem, o livro é resultado da minha tese de doutorado em Geografia pela UF em 2012. E eu encontrei no livro uma oportunidade de ampliar, né, o acesso à leitura, porque poucas pessoas leem uma tese de doutorado. Ela fica muito restrita ao meio acadêmico. Verdade. E o livro é uma oportunidade de abrir este leque, porque é um tema de importância, de um modo assim, para a sociedade, de um modo geral. Né? E então foi essa a intenção. As pessoas deveriam ler as obras também, né? Literárias, né? Aliás, acadêmicas, né? Não precisava virar literária para poder ser lidas, né? Exatamente. São 231 páginas. A senhora escreve aqui alguns capítulos, por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 1, está aqui 3, 2, né? Enchentes e inundações. Tem outro gráfico aqui, que uma ilustração que eu gostaria que o Thales focalizasse aqui. A senhora se refere aqui aos tipos de leitos fluviais, né? E tem um leito menor, tem um dique, né? E leito vazante. Para a pessoa ter uma noção melhor de como funciona. Aí aqui um outro gráficozinho aqui sobre inundação, enchente, situação normal. Na verdade, por algum tempo, ainda bem que essa realidade está mudando aos poucos. As pessoas moravam no leito do rio, né? Não moravam às margens do rio. Quase que a gente tinha água aí à vontade agora. Não é verdade isso? É verdade. Quer dizer, talvez falta de orientação do poder público ou mesmo a absoluta necessidade de uma moradia. As pessoas se arriscavam a morar no leito do rio, então elas acabavam incomodando o rio, não era o rio que incomodava elas, né? Aí a senhora fala também sobre a vulnerabilidade socioambiental, referências metodológicas. E a senhora usa como fonte também de pesquisa o Igarapé Fundo, é isso? Isso. O Igarapé Fundo é o rio principal da bacia do Igarapé Fundo.
Na verdade, aqui em Rio Branco, nós temos várias microbacias, como a do Igarapé Fundo, que compõem, né, um leque da nossa rede hidrográfica. E, na verdade, o livro traz esse olhar sobre essas pequenas bacias. Porque, geralmente, quando acontecem as grandes catástrofes, as enchentes, elas estão mais relacionadas com o Rio Acre. Então, quando acontece uma enchente, uma grande enchente, as alagações, né, como são conhecidas aqui, geralmente é quando o Rio Acre. Só que nós temos uma rede de drenagem muito grande no nosso estado, que conformam a bacia e vão contribuir com essa inundação do Rio Acre. Enquanto o Rio Acre, anualmente, nem sempre acontece isso, nessas pequenas bacias, às vezes qualquer chuva, ela já inunda. E se a gente for perceber, se a gente for verificar, a maioria dos problemas urbanos estão relacionados com a água. Sim. Direto ou indiretamente. E atinge, de um modo geral, toda a sociedade. Mas atinge principalmente aquelas pessoas mais pobres, com menor poder aquisitivo, porque a elas, né, resta ocupar essas áreas, sim, dos leitos dos rios, por falta de moradia. Mostra aqui esse outro quadro aqui, por gentileza. Pelo gráfico aqui, ele vai do Calafate a Getúlio Vargas. Exatamente. Então, ele acaba jogando a água no São Francisco? Exatamente. Então, a nascente na região do Calafate. A bacia do rio... Corta boa parte da cidade, né? Exatamente. A bacia do Igarapé Fundo, ela vai ali da BR-364, em frente ao shopping, até atrás da Procuradoria-Geral do Estado, desembocando no São Francisco. Então, ela abrange 22 bairros. 22 bairros. Quantas mil pessoas aí, tem uma noção? Mais de 20 mil pessoas? 30 mil, e isso com dados lá de 2008, 2010. Então, certo? Boa parte dele, ou pelo menos uma boa parte, talvez não a maioria, mas uma boa parte foi beneficiada com aquela obra, então, que ainda não foi concluída? Então, uma parte do meu trabalho também, eu me detive a avaliar aquela obra. Os impactos. Exatamente, os impactos. Então, eu observei o seguinte, que como a minha abrangência, o meu olhar, não foi no Igarapé específico, mas na bacia, né, há que entender que a bacia é terra e água. Porque às vezes quando fala em bacia, as pessoas pensam que é só a água. Exato. A bacia é a área de drenagem do rio e seus afluentes. Então, eu observei que a vulnerabilidade ela não é homogênea em toda a bacia. Inclusive, a metodologia, o meu olhar foi esse, de identificar as áreas mais vulneráveis. E nessa bacia contém alguns córregos também, né? Exatamente. E aí, em relação ao projeto que você falou, eu percebi que o projeto, apesar de ser um projeto muito bom, a concepção é muito boa, porque se pretende aliar a questão da habitação com o saneamento, a questão da recuperação ambiental, mas ela ficou... E urbanística também, tem uma questão urbanística. Exatamente. Também, né? Ela ficou restrita a um pequeno trecho, entendeu? Então, quando se fala de atingir a bacia, o projeto foi localizado num pequeno trecho. E esse trecho fica justamente na foz, fica a jusante e não a montante. Então, isso, por si só, isso já traz algumas coisas. Por exemplo, todas as ações que foram feitas, e como você bem falou, ainda estão sendo feitas, porque ainda não foram terminadas.
tiveram seu impacto amenizado, vamos dizer, porque toda a degradação, o esgoto, o lixo, continua sendo lançado lá nas nascentes e vão desembocar naquela área ali. Então, digamos, o principal objetivo ainda não foi atingido. Eu creio que não. Que é a questão ambiental propriamente dita. Então, a meu ver, o projeto teria que ser ampliado para toda a bacia. Só assim a gente teria realmente, né, o efeito esperado. Tá. A senhora é arquiteta e urbanística, mas a tese de doutorado foi na área de geografia. Uhum. Sim, porque no planejamento urbano, nas questões urbanas, estão diretamente relacionadas com as questões ambientais. Então, a geografia é a área, né, assim, vamos dizer assim, a área que realmente tem uma tradição e concentra os estudos ambientais. Então, eu querendo fazer um estudo onde eu envolveria essas duas questões, encontrei na geografia, né, assim, o meu ponto de referência. Ao contrário do que muita gente imagina, a geografia não é um ambiente assim, fechado. Quem faz geografia tem uma noção muito ampla de tudo. Porque aí estão envolvidas, digo, diretamente, as questões sociais e econômicas também. Uhum. Né? Porque mudou a vida de muita gente, alguns para melhor, outros para pior. Mas que mudou. Né? Eu não sei se o principal objetivo do governo ao lançar esse programa era voltado também à questão social, questão cultural também, ou apenas à questão ambiental e urbanística. Né? Uhum. Acredita-se que quando a obra ficar pronta, com seus devidos ajustes, nós teremos dias melhores. Não sei, por enquanto eu não sei se o impacto é negativo ou positivo. Não deu para a gente ter uma noção exata sobre isso. Ou temos? Então, como eu falei para você, naquela área onde teve realmente a localização do projeto, e vamos situar um pouquinho, ela vai da Isaura Parente, ali nas proximidades do Conjunto Manuel Julião, até ali a Getúlio Vargas, que é justamente naquele trecho ao lado do Teatrão. O projeto se concentrou ali. Então, ali, eles retiraram muitas famílias, né, que eram acometidas pela, né, as inundações, as enchentes do rio, e já colocaram em outros locais, basicamente nos conjuntos habitacionais que estão sendo construídos, na Cidade do Povo, por exemplo, também. Então, muitas famílias ali saíram e foram para locais seguros. Ele é o mesmo igarapé que passa ali na região da Chácara IP? Não. Ali é um outro igarapé? Ali é um outro igarapé. Mas numa parte dele, por incrível que tem também uma parte que concentra, sabe o que? É uma criação de capivaras. Eu não sei como é que elas estão se comportando a essa altura do campeonato. Porque deve ter mexido alguma coisa, né? Mas naquela região do ali projeto? Por trás, assim. Logo ali, por trás da Chácara IP. Porque o igarapé fundo é aquele... aquele é o Batista. Estou confundindo. É um pouco maior. Tá certo. Estou confundindo. Então, a ideia, Eunice, é que a metodologia possa ser aplicada nas outras bacias, por exemplo, desses outros igarapés. O Igarapé Batista, mas o Igarapé ali por trás da Amaro, Eletronorte é o mesmo, né? O da Eletronorte Então ele criou alguns programas também lá na região do Conjunto Esperança, Nova Esperança, por ali também. O que a gente observou é que, mesmo com as obras, eu acho que também pelo fato delas estarem ainda inacabadas, os problemas não foram resolvidos em sua totalidade. Em alguns pontos eu ainda encontrei alagamentos, certo? E outra coisa, a questão
do lixo ainda continua sendo jogado, sim, no Igarapé. É uma questão cultural, né, e precisa ser resolvido. Exatamente. A senhora faz aqui uma relação entre as APAs, né, APPs, digo, a Área de Proteção Ambiental, e também a área de inundação. Fale um pouco sobre isso. Então, as APPs, a Área de Preservação, que de acordo com a legislação ambiental, elas deveriam ser preservadas nas faixas dos rios. Então, de acordo com a largura do leito, né, do rio, se estabelece um limite, um limite de áreas que tem que ser preservadas. Mínimo, né? Exatamente. Então, por exemplo, para o Igarapé Fundo, é uma faixa de 30 metros. Então, pela legislação, por si só, a gente vê que isso não acontece. Mas isso, no geral, cada margem? Cada margem. Seria mais 60 metros. Isso. Para cada margem, deveriam ser preservadas 30 metros. Para os rios igarapés, como o Igarapé Fundo. E de acordo com a dimensão do rio, essa margem... Mas isso nem sempre é cumprido, né? Não, nem sempre não. Nunca é cumprido. E essa é um dos motivos dessas nossas alagações, enchentes. A relação que eu percebi é assim, que muitos questionam que essa faixa é uma faixa muito grande, né? Que não tem necessidade. E depois do meu estudo eu lhe digo, tem necessidade sim. É como se fosse um terreno. Porque o processo de subida e descida das águas é um processo natural. E só acontece, daí o que você mostrou aí, só acontece, na verdade, a enchente, quando aquelas águas, elas atingem um leito maior do Igarapé. E é justamente aí, às vezes, nessas faixas onde ficam as moradias. Aí a senhora faz um estudo sobre a alta, média e baixa vulnerabilidade. Aí eu classifiquei na bacia as áreas de alta, média e baixa vulnerabilidade socioambiental. Ok, conversei aqui com a professora Josélia Alves, tá? Que lança amanhã, às 6h30, às 18h30, como queira, na Livraria Paim, seu primeiro livro, Quando a Rua Vira Rio. Foi um prazer. Muito obrigada. Sucesso. E convido a todos, porque é um evento aberto a todos. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.